Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Pedro, alguns aqui já me conhecem, acho que todo mundo já me conhece. Prazer em revê-lo, né? Vou estar falando um pouquinho com vocês aqui sobre o mercado de trabalho no século XXI. Quando a gente vira e fala do mercado de trabalho no século XXI, o que é que vem na cabeça de vocês? O que é que vocês imaginam? Como que mudou do século XX para cá, né? A ideia é essa. Mas eu queria ouvir um pouquinho vocês também. Tecnologicamente dizendo, tivemos uma evolução imensa. Uma evolução imensa tecnologicamente, né? De equipamentos e assim por diante. O que mais? Muito mais disputa no mercado de trabalho, porque as pessoas buscam cada vez mais evoluir, né? Eu costumo dizer em sala de aula, para quem foi ou é aluno meu, estou muito a virar e falar isso, gente, o profissional do passado já não é mais o profissional do futuro, né? E a tendência justamente é essa. E a gente tem um problema sério, né? Porque a tecnologia deixa a gente meio assim, meio com medo, aquela coisa de outro mundo, assustado e assim por diante. Então eu vou só falar um pouquinho aqui, né, quem sou eu, de que eu sou formado. Alguns de vocês já me conhecem, mas como a gente está fazendo a transmissão também online, via Facebook e assim por diante, o pessoal que está do outro lado da câmera não conhece quem sou eu, né? Meu nome é Pedro, professor Pedro, né? Eu já sou da casa há quase 2 anos. Sou graduado em administração com ênfase em gestão de negócio. Sou pós-graduado em docência do ensino superior, pós-graduado em estratégias empresarial e tecnológica, pós-graduado em educação à distância e pós-graduado em gastronomia, né? E aí sempre eu brinco com meus alunos falando justamente isso, porque eles meio ficam espantados. Assim, poxa, professor, você fez uma carreira toda na área de gestão, por que gastronomia, né? E sempre eu brinco com meus alunos. Hoje o mundo está tão assim rápido que foi-se o tempo que a gente fazia uma única especialização, a empresa contratava, a gente ficava só naquela. Desde quando entrava até quando se aposentava, né? Hoje mudou, né? Hoje as empresas querem profissionais que transitam em vários departamentos, né? Não quer um funcionário específico para aquele departamento. E é por isso que eu tenho esse tanto essa diversificação de pós-graduação, né? Cada um em uma área, né? Uma de gestão, outra em estratégico, outra em educação à distância, outra em gastronomia. Olha só que maluquice, formado em administração. Mas é porque o mercado do século XXI exige isso da gente. Isso não tem como a gente correr. E a tendência é essa daí mesmo, é piorar, né? As empresas cada vez mais exigindo do profissional que ele seja mais instruído, mais curso, né? Mais qualificado, entre outras tantas que a gente depara no mercado de trabalho. E aí eu coloco aqui para vocês também, né? Talvez vocês podem perguntar assim, poxa, mas você trabalha com o quê? Faz o quê? De onde que você veio? Primeiro pelo sotaque, né? Você já sabe, eu não sou paulista, né? Qual é seu nome? Gislaine. Pelo meu sotaque, você acha que eu sou de onde? Aí o pessoal fala assim, você é do Nordeste, né? De que lugar do Nordeste você é? Né, com todo carinho aos nordestinos, que eu amo de paixão. Mas eu sou mineiro, né? Eu sou bem da divisa ali de Minas com Bahia. Né? E onde que eu trabalhei? Né? Em qual empresa eu fui colaborador? Eu fui colaborador na Universidade AMB Morumbi, né? Aqui em São Paulo. Eu fui colaborador, né? Na Universidade Paulista, que é a Unip, no Senac, na Vila Prudente, na BI International, que é uma empresa só de MBA internacional, colaborador também na Faculdade Santo Agostinho
de Minas Gerais, né, lá em Montes Claros, na qual eu me formei, na Faculdade de Santo Agostinho, e trabalhei também na Britadeira Castanha e Transporte Limitado. Geralmente os alunos eles não me conhecem nessa área de gestão de fato, porque se vocês for observar ali, minha relação profissional sempre foi na educação, né? Sempre foi na educação. Só que um bom tempo da minha vida eu trabalhei nessa empresa, nessa última empresa, né? Que é uma empresa mais familiar, voltada à questão de britagem, de transporte e assim por diante. E quem fazia toda a logística da empresa era eu, né? Olha que maluquice, né? Olha como é que o mercado do século XXI, ela cobra a gente de tudo quanto é forma. Como eu era responsável também pela logística da empresa, eu sabia tudo. Quantidade de combustível que gastava cada caminhão, né? É uma empresa familiar, é uma empresa dos meus pais. Então a gente tinha em torno aí de 10 a 12 caminhões na época, e eu sabia a quantidade de combustível que ia nesse caminhão, quantos quilômetros rodava, para onde que ia, quem era o motorista que ia estar naquele caminhão, qual é aquele caminhão, qual era a placa. Então eu sabia tudo, né? Eu tinha um mapa e eu era obrigado a saber de tudo isso da empresa. Então o mercado do século XXI, ele faz isso com a gente, né? Começa a instigar a gente a trabalhar em várias frentes dentro de uma empresa, né? Não só da gestão, mas da questão da logística também. E aí eu coloco, né, já que nosso tema aqui é o mercado do século XXI, o que eu coloco aqui para vocês, né? Diariamente o brasileiro que trabalha em empresas ouve falar que algum colega ele foi demitido. Gente, toda hora a gente está ouvindo falar isso. Poxa, Rodrigo, fulano lá daquela empresa tal foi desligado, né? Eu não gosto de usar muito a palavra demitido, mandado embora, né? Eu acho que é pesado, dói, né? Então foi desligado, né? Eu costumo dizer isso. E isso acontece por quê, né? E uma coisa engraçada, é bem notório nos grandes centros, né? Nas grandes metrópoles que eu falo. São Paulo, Rio, Minas e etc. E aí também o problema também é maior. Né? Por que é maior? Porque eu costumo dizer em sala de aula, os meninos, o seguinte: o que é que faz gerar a economia de uma região? Sempre falei isso em sala de aula. Tem 2 alunos aqui que foram meus alunos no semestre passado e sempre eu falei isso. O que faz gerar a economia de uma região? As empresas estão nela, né? O que faz gerar a economia em uma região ou em um bairro é o consumo, ou não é? Sempre eu bati nessa tecla dentro da sala de aula, né? Se o Rodrigo está empregado, ele automaticamente no fim do mês ele recebe aquele valor, né? Vai fazer feira, vai para o shopping levar o filho dele e automaticamente eu levando ele, né, os filhos para o shopping, automaticamente eu faço o quê? Gasto. Se eu estou gastando, eu estou consumindo. E realmente a economia daquela região ela gira, né? Porque ele paga shopping, o shopping paga o fornecedor paga lá na outra ponta e a economia gira naquela região. E aí o que acontece quando é sentido contrário? Quando eu desligo o Rodrigo, José, Maria, Pedro lá da minha empresa, o que acontece? A economia não gira, né? Quebra. Eu costumo dizer que a FAEP está em um local muito estratégico, né? A gente já falando de mercado do século XXI. Por que está em um local muito estratégico? Primeiro que o bairro, né, de Taipas não estava tão em evidência alguns anos atrás, né? Eu costumo dizer isso, né? Para falar a verdade, o bairro de Taipas ele começou a entrar em evidência agora, no século XXI. Por que eu estou falando isso? Porque o século XX, ele começa quando, gente? Né? Quando que o século XX ele começa e quando ele termina? A gente está falando de século.
Então ele começa em 1901 e finaliza no final de 2000, né? 31 de dezembro de 2000, que é quando começa o século XXI. Então, quando eu faço esse comparativo, olha, gente, para um pouquinho e pensa como que era Taipas até antes de 2000 e como que está Taipas depois de 2000, né? Virando de um século para o outro. Essa é a comparação que eu estou fazendo para vocês. Então, o que acontece aqui no bairro de Taipas? As empresas começam a descobrir Taipas, né, as grandes empresas, porque população já existia, e por sinal, muito tempo. E aí as empresas começam a vir para a região de Taipas. Por que isso acontece? Eu costumo dizer, a gente fez um trabalho no segundo semestre, que vocês participaram, que foi o projeto integrador, que a gente descobriu coisas que vocês que moram no bairro não sabiam. Né? A gente descobriu coisas que vocês não sabiam. E por que essas empresas vêm para o bairro de Taipas? Né? Eu costumo dizer por dois motivos muito, muito claros. Né? Primeiro, a questão da infraestrutura que está melhorando. Está melhorando. Está sendo construído aqui do lado aqui um rodoanel, né? Que isso vai ser aquele bolinho, a chave de ouro, né? A cereja do bolo que a gente fala, que vai ser onde vai como que eu poderia dizer uma palavra aqui? Onde vai ser a saída, né, de mercadoria e entrada e assim por diante, através do rodoanel. Segundo, a gente tem uma quantidade de gente morando muito grande, mão de obra de sobra nós temos, e as empresas descobrem isso. Então, por que eu falo que as empresas descobrem isso? Né? Quem são as grandes empresas que hoje vieram para Taipas? Gente, a gente podia ir para tanto lugar que tem por aí, concorda com isso? Tanto, né? Por que Taipas? Por que o açaí, Rodão, Atacadão, que mais? O próprio shopping Cantareira. Tem uma avenida aqui, né, mais do que ninguém, vocês conhecem mais do que eu, que é o Retão que fala, né? Cheio de empresa na área de logística. Então as empresas descobriram essa região nossa aqui. Né? E eu costumo dizer que a FAEP, ela veio para um local muito estratégico. Muito estratégico em qual sentido? Né? Ela sabe que temos emprego, é uma região que tem emprego, ela sabe que tem alunos potencialmente que querem estudar, e contrapartida, quando você pula para o século XXI, que começa de 2000 para cá, o próprio trabalhador, né, o próprio cidadão da região de Taipas começa a observar o quê? Ora, a gente está indo para o mundo tecnológico, né? Não tem uma outra saída. Eu preciso fazer um curso superior, seja ele na pedagogia, seja ele na administração, seja ele na logística, seja ele no RH, né? E assim por diante. E aí a FAEP, ela se instala na região, é uma faculdade, por sinal, nova, que está em um período de expansão muito ascendente, né, muito crescente, e aí eles utilizam dessa estratégia também. Poxa, por que não dar oportunidade para aqueles jovens do bairro de Taipas também? Né? Porque na maioria das vezes, você volta aí coisas de 10, 15 anos atrás, onde que era a faculdade mais próxima daqui? Na Lapa, né? Provavelmente era na Lapa. Né? Eu até costumo dizer isso, e por sinal é muito gratificante para mim, quando você vira e fala esse novo perfil de aluno, de trabalhador e assim por diante. Um dia eu vim dar aula aqui e notei que tinha uma aluna diferente na minha sala.
né, na minha sala. E aí comecei a conversar com ela e fiquei super curioso. E ela disse, não, professor, eu vim de transferência. Aí eu perguntei a ela, mas de transferência, de onde você veio? Curiosidade também, né? Curiosidade de professor. De onde você veio de transferência? Ela assim, eu vim da Anhembi Morumbi. E aí, assim, é um padrão totalmente diferente, né? A gente tem que reconhecer isso. Porém, tem um negócio muito, no bom sentido, pessoal, muito gostoso aqui da FAEP. Os professores se dedicam muito aos alunos, os alunos se dedicam muito ao querer conhecer, ou seja, querer aprender com os professores. E tem um fato que é muito relevante, né, nessa história todinha. Porque a FAEP, ela tem professores das mais variadas e grandes faculdades e universidades aqui de São Paulo. Então a gente tem professor na FAEP, da Anhembi Morumbi, da Uninove, da Unesp, olha só, até de universidade pública, né, da Unesp, de Guarulhos e assim por diante. Isso conta um fato positivo, né? E aí eu fiquei sem entender o porquê que essa aluna, né, saiu da Anhembi e veio para cá. E ela fala um negócio muito interessante, né? Ela vira e fala bem, senhor professor, com todo respeito às outras instituições e na qual de onde eu vim, que é a Anhembi, para falar a verdade, eu não sei o que eu estava fazendo lá. Porque os professores daqui da FAEP, eles são muito acolhedores, né? Muito acolhedores. E não desmerecendo o que eu aprendi lá, mas é engraçado, porque tudo que vocês abordam aqui em questão de conteúdo, né, em determinadas disciplinas, cada professor tem a sua disciplina, é o que eles abordam lá. E para falar a verdade, tem coisa que... E aí ela falando comigo, tem coisa que você abordou aqui no início do semestre, que lá só abordou no final. Então, o que você percebe com isso? Que a faculdade em si, quando a gente está falando de mercado de trabalho do modo geral, que a faculdade em si, juntamente com os professores e essa vontade de ensinar os alunos, começaram a perceber isso. Olha, peraí, acendeu aqui uma luzinha bacana, né? Tem o professor que tem uma bagagem bacana das grandes instituições que está aqui na FAEP, e contrapartida também, eu tenho os alunos que realmente querem aprender, né? Então isso para um professor não tem nada que paga, né? Quando você vai para uma sala de aula e realmente você percebe que o aluno ele quer aprender. Ele se dedica. E é tão engraçado isso quando você fala dessa dedicação. Seu nome é Luci. A Lucela foi minha aluna em 2018-1. Isso mesmo? Foi, 2018-1. Foi no primeiro semestre de 2018. E de lá para cá, não só ela, mas outros alunos também, eu sempre peguei no pé. Leci, abre seu olho, faz isso, faz aquilo. Ah, professor, mas eu não tenho... como é que ela falar comigo? Eu tenho um certo pavor dessa tecnologia. Não, mas não tem jeito, você vai ter que mudar, você vai ter que se adaptar. Porque o mercado do século XXI cobra isso, né? Contrapartida também tem um Rodrigo, que foi aluno meu, em 2018-2. Foi quando você chegou aqui, não foi? Primeiro e no segundo semestre. 2018-1 também, né? 18-1 e 18-2. Foi para curso à noite, aí voltou para de manhã. Isso. E o Rodrigo é um que sempre eu tenho como referência, né? Porque o Rodrigo eu tenho que segurar ele. Eu falo assim, Rodrigo, pega leve, né? Mas cada aluno tem o perfil, né? Cada aluno tem o seu perfil e a gente vai tentando orientar, tentando de ajudar de alguma forma, porque também o ser humano ele não é igual ao outro, né? Eu costumo dizer lá em sala de aula ou nos locais que eu transito com amigos e assim por diante, falando o seguinte, que nem dentro da casa da gente os irmãos são iguais, né? Imagina uma sala de aula com todo mundo diferente, que nunca se viu, culturas diferentes, educação totalmente diferente, e você tenta ali equilibrar ali na balança. Rodrigo, ó, ajuda a Alessi, que a Alessi estou sentindo que a Alessi está meio patinando, tem coisa que a Alessi vai saber
mais do que o Rodrigo, ajuda o Rodrigo, e assim por diante. É através disso que a gente faz uma construção de conhecimento. E quando a gente vira e fala do mercado do modo geral, o mercado do século XXI, está desse jeito. Né? Elas observaram que o mundo está muito rápido. Né? Eu costumo dizer que eu até brinco falando o seguinte, que meu velhinho, né, que eu falo que é meus pais, né, meu pai, especificamente o meu pai, gente, o velhinho ele passou coisa nessa vida que Deus deu que não foi pouco, né? Eu brinco falando que ele, olha só, meu pai nasceu em 35, em 1935, imagina o que esse velhinho ele não passou, o quanto de história que ele tem para contar, que ele vivenciou. Porque se a gente for falar de 1935, só para vocês terem ideia, a Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano aqui, ela começa em 1939, né? Ela termina em meados de 45 e o velhinho já era vivo, né? Questão da Revolução Industrial, quantas crises que, né, não passou e assim por diante, né? Quantas moedas, né, que ele viu nesse Brasil velho nosso passar, né? Da minha época, gente. Olha só que eu estou meados de fevereiro, eu estou indo para 41. Eu vi Cruzeiro novo, Real é o que está aí, depois, né? Aí tinha um Real, que veio o Real, e aí vinha, eu lembro muito bem, o RV, né? Aquela transição. Gente, imagina o velhinho lá de 1935, a bagagem que ele tem do que ele viu. Então eu costumo dizer isso, né? Olha só como que o mercado do século XXI, ele muda drasticamente do século XX para o século XXI, como que ele muda drasticamente. Porque quando a gente está falando lá do século XX ainda, a gente está falando de quê? Gente, Revolução Industrial, empresa a vapor, a substituição do ferro pelo aço e assim por diante. Quem foi aluno meu sabe o que eu estou falando aí. Até Gislaine, que não é minha aluna, que você é da pedagogia, né? Você é da pedagogia, mas provavelmente o Rodrigo deve ter chegado assim, que o professor está ficando louco, que ele vem lá ele vem lá de 1760, das revoluções industriais até nos dias de hoje, né? Com Taylor, Fayol, Marx, né? E eu deixava vocês doidos, mas eu deixava vocês doidos porque a gente precisa aprender, a gente precisa correr atrás. Eu falo que o mercado do século XX não é a mesma coisa do século XXI, é totalmente diferente. Eu brinco em sala de aula, vocês sabem disso, que eu até brinco falando, gente, qual a diferença do professor do século XX? Olha só, até isso mudou, né? Qual a diferença do professor do século XXI para o professor lá do século XX? Daquele professor das antigas, né? Eu peguei professor das antigas. O professor das antigas, né? Na qual tinha um tapume bem aqui na frente, que e principalmente no interior era desse jeito. Tinha um tapume aqui na frente, que ele pisava nesse tapume aqui, ficava superior a todo mundo, né? E há de o aluno perguntar uma dúvida, porque para o professor das antigas, aquilo era uma afronta, né? Isso em cidade de interior, de onde eu vim, que eu sou do interior de Minas Gerais, eu vi muito isso, né? Aquele colega... Aquele colega meu fala bem assim, puxa, estou sentindo que o professor ele vai implicar comigo, só porque eu perguntei aquilo. E de fato era daquele jeito mesmo, porque funcionava daquele jeito, né? O professor lá do século XX, com todo o respeito e com todo o conhecimento que esses professores nos passou, mas mudou, o século mudou, as pessoas mudaram. A forma de trabalhar mudou, já não é mais a mesma. A forma de ensinar mudou também, já não é mais a mesma coisa também, mas era desse jeito, né? E qual a diferença do professor do século XXI?
né? Eu costumo dizer no primeiro dia de aula. Eu viro e falo que o mercado de trabalho, ou o mercado do modo geral do século XXI, é totalmente diferente. Eu falo isso em sala de aula. A primeira coisa que eu falo em sala de aula é, pessoal, qual a diferença hoje entre eu e vocês? Né? E o que é que vocês me respondem? Né? O que é que eu compartilho do conhecimento com vocês? Falando o quê? Pessoal, nos dias de hoje não há praticamente diferença nenhuma. Né? Por que eu viro e falo isso? O professor do século XXI, ele está muito embasado até hoje na questão teórica. Né? Vocês estão embasados na questão prática. Né? Hoje há uma troca de informação muito rápida, muito boa entre o professor e o aluno. E eu vou além disso, porque essa troca de informação nos dias de hoje acontece de duas formas. Né? Ou melhor, de três formas. Professor-aluno, né? Essa troca de informação, essa troca de conhecimento. Aluno-professor e aluno-aluno. É ou não é desse jeito? E tem mais. Eu até brinco falando. Que quando lá no século XXI, a gente estava muito embasado nas Barças da vida. Quem é que lembra aí das Barças? Né? Gente, lembra ou não? Gente, só tem 40, não vem com essa, fala que vocês não lembram não. Vocês lembram sim, que é aquele monte de livro que os pais da gente, pelo menos lá meus pais compravam muito, aquele jogo de livro, só de história, só de geografia, sei lá o quê, de matemática, uma enciclopédia. Era ou não era desse jeito? Né? Mudou, né? Hoje o professor está dando aula, se o aluno ele fala assim, esse professor ele está... Ele mete a mão no bolsinho dele e pega isso daqui, ó, né? É ou não é desse jeito? Pega isso daqui e vai consultar para ver se é aquilo mesmo que o cara está passando, né? Que o professor está passando. Mas é o mercado do século XXI, né? Não tem para a gente correr disso. E a tendência justamente é essa, né? Que as coisas cada vez mais ficam rápidas. As informações, os equipamentos tecnológicos, e assim por diante, né? Eu costumo dizer o seguinte, hoje você compra um celular, sei lá, Samsung, Apple, Motorola, sei lá, o que for a marca, você compra ele hoje, daqui 3 meses ele está obsoleto, né? Porque já lançou outro, né? Com não sei quantas de memória e assim por diante. Isso é normal, isso é efeito do século XXI. As coisas estão muito rápidas. Né? A tecnologia é muito avançada. E Chacrinha, né, falava um negócio muito interessante. Né? Talvez a galera do Facebook não pegou essa época, mas eu peguei a época do Chacrinha. Né? Vocês pegam. Eu também não, vocês. Não vem só. Todo mundo aqui pegou. E ele falava um negócio muito interessante, que ele virava e falava que nos dias de hoje nada se cria, tudo se copia, né? Chacrinha já falava isso, né? E essa frase era de quem? Quem foi que... Era um físico, né? Vai ficar de trabalho de casa para vocês, né? Pesquisar. Posso fazer uma observação? Pode. Nessa mudança do século XX para o XXI, um detalhe que você mencionou sobre faculdades, eu acho que antigamente muitos dos alunos via-se a faculdade também como status. E hoje em dia, até mesmo baseado no seu orçamento familiar, houve uma flexibilidade muito maior. Sim. Analisam-se o custo-benefício antes de repente olhar realmente um nome, que realmente você falei sobre status, né? Sim. Buscava-se o NIP, o NIP Santana, que nem, por exemplo, eu já procurei em 2000. Mas hoje você analisa o custo-benefício, se é próximo de casa. Qual é o tempo que eu gasto para chegar até lá, né? O valor, né? Eu acho que a FAEP ela veio realmente num ponto fundamental, que é esse custo-benefício. Sim. Eu acho que esse é um dos pontos principais para o aluno. E mais do que isso, viu? E mais do que isso, o que a gente observa muito, Rodrigo,
o mercado, quando a gente está falando especificamente do mercado educacional, quando você fala lá do século passado, e aí é experiência própria, eu lembro muito bem que minha irmã, na época, ela formou, antes de 2000, ela formou em 90 e bolinha, mais ou menos na década de 90, final da década de 80, foi quando minha irmã mais velha formou, né? Lá de casa eu sou o mais novo. E eu lembro muito bem que ela formou em magistério, segundo grau, que era magistério, e técnico agrícola. Né? Na minha cidade tinha os dois, ela formou nos dois. Então, naquela época, quem era formado em magistério, segundo grau, era rei. Né? O pessoal das antigas aí sabe disso, era rei. Né? Hoje, se você vai para uma seleção e falar que você só tem segundo grau, tem uma grande chance de você estar fora já de cara. Né? Porque eu costumo falar justamente isso quando você fala do mercado do século XXI. Enquanto lá no século XX, quem tinha segundo grau cantava de rei, no século XXI, se ele não correr aí para fazer uma faculdade, independente do curso que ele deseja fazer, ele está fora do mercado. Tem uma grande chance de estar fora do mercado. E contrapartida também o que você fala, Rodrigo, que você levanta para a gente, concordo plenamente com o que você fala. Quando você vira e fala da questão educacional lá do século passado, ela mudou completamente para esse século. Por vários motivos. E um desses motivos é o quê? A questão da flexibilidade, a questão de valor, a questão dos próprios financiamentos que as universidades, faculdades dá essa oportunidade, né, para os alunos fazer e assim por diante. Então, é bem pertinente isso que você levanta para a gente também, né? Bem pertinente. E aí eu falo aqui um pouquinho também a questão do fantasma da modernidade, né? Acabou até eu antecipando, porque o que eu viro e falo aqui para vocês, né? Os meios de comunicação noticiam diariamente como um dos fantasmas sociais do início do século XXI, né? Que quais são esses fantasmas, né? O desemprego, né? Por que isso acontece? Nenhum outro fenômeno foi mais responsabilizado pelo aumento do desemprego que a própria globalização. Então tem esse mito, falam isso, uns falam que é mito, outros falam que não, que a globalização trouxe um problema muito sério também para a humanidade. E aí, assim, você fica naquela faca de dois gumes, né? Poxa, o que seria da gente também trabalhar sem esse perfil tecnológico? Como que seria eu trabalhar hoje no século XXI? Olha só, como que seria eu trabalhar no século XXI, nesses modelos tecnológicos, onde tudo é muito rápido, mas com a cabeça do século XX? Né? A gente tem um problema muito sério com isso. E até assim, aqui dentro da faculdade, né? Isso está mudando. Né? Mudando, assim, ó, fora do comum. Porque quando eu paro e penso assim, poxa, olha só, eu entrei aqui em 2017. Eu lembro muito bem que eu fui dar uma aula no curso de pedagogia e eu pedi, 2017, gente, eu pedi para fazer um trabalho para mim, para mandar via e-mail. Gente, eu pensei, aquilo dali foi a mesma coisa de falar assim, putz, não. Pô, vocês falam assim, faltou jogar garrafa em mim. Mas eu também entendo, entendeu? Eu também entendo. Por que eu entendo? Se você for pegar o perfil dos ingressantes no curso de pedagogia do modo geral, é um pessoal que está um bom tempo sem estudar, que resolveu a voltar. E aí, quando você fala desse mundo tecnológico que nós estamos vivendo, cria até um certo
né? Receio medo, né? Que eu também entendo. E aí você tem que sair do seu conforto, né? Do meu mundo, e para poder ajudar eles para vir para esse mundo do século XXI. E é engraçado isso. A faculdade, né? A FAEP, tem um corpo de professores tão bacana que isso não viu problema nenhum. Todos os professores, do modo geral, para quem tinha esse certo medo do mundo tecnológico, nós ajudamos. Não, senta aí, vamos para o laboratório, vamos fazer trabalho, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E hoje você vê que é totalmente diferente, né? Coisa de um ano e meio, a gente está indo para o primeiro semestre de 2019, né? E a gente está caminhando para isso, vocês vão perceber que mudou. Da mesma forma que a instituição está dando um salto muito grande na região, com professores capacitados e assim por diante, a gente percebe também que esses alunos também deram um salto, né? Por quê? Porque o próprio aluno que tinha essa queixa de virar e falar assim, poxa, professor, né, pega mais leve, né? Tem 5 anos que eu parei de estudar, ou tem 10 anos que eu parei de estudar. Eles hoje, esses próprios alunos que questionaram lá no passado, eles perceberam nos dias de hoje que ele fala bem assim, poxa, o professor ele pegou pesado com a gente lá, mas ele fez aquilo por bem nosso, né? Porque se a gente for naquela, só estender a mão para o aluno e puxar ele para você, ele nunca vai aprender. E então sempre eu virei e falei isso em sala de aula. Pessoal, os professores sempre vão querer te ajudar. Sempre, né? Aqui, mais do que ninguém, vocês sabem disso, a gente tem uma relação muito boa. Se você vai para uma instituição, uma relação muito humana, porque se você vai para instituições de grande porte, você nem tem nem acesso ao professor direito. O professor, ele dá a aula dele, ele sai aqui no corredor, tchau, não quer nem conversa, não. Gente, é totalmente do perfil diferente da FAEP. Porque olha só, experiência própria, quantas vezes eu deixei de tomar o meu cafezinho lá, porque o aluno ele me parou ali na porta da sala, no corredor, assim, poxa, professor, eu fiquei na dúvida disso, naquela hora que você falou, mas eu fiquei com vergonha de te abordar por causa da turma, né? Eu fiquei sem graça. E aí você fala assim, não, de jeito nenhum, é isso, é aquilo, e pronto. Né? Isso é o gostoso daqui da FAEP. Essa relação humana que você tem com os alunos. Mas o professor também, e o próprio aluno, ele observou o seguinte, que tem um limite de você dar a mão para o aluno, de você puxar ele para você. Uma hora você vai ter que soltar esse aluno para ele caminhar com suas próprias pernas. E eu falo isso em sala de aula. Pessoal, enquanto vocês precisarem de mim, eu vou estar aqui sempre de prontidão. Mas na hora que vocês começam a dar seus passos, eu saio de cena e vocês têm que ser o protagonista da história. Por que eu viro e falo isso? Porque o mercado de trabalho lá fora, ou esse mercado de trabalho do século XXI, ele não quer nem saber. Né? Às vezes você está concorrendo com o próprio colega seu, talvez nem do mesmo curso, mas de uma sala diferente, e ele não quer nem saber, ele quer aquela vaga de qualquer jeito. Ou quantas vezes vocês também não deparam com alunos de outra instituição, e o aluno de outra instituição não quer nem saber. Né? A empresa contrata o melhor, independente da instituição que ele está. Né? Isso eu sempre deixei claro para meus alunos. Né? Isso daí eu não abro mão não, porque assim, eu brinco falando o seguinte, erra em sala de aula, não tem problema nenhum. Né? Se estiver explicando alguma coisa, vocês não entenderam, pede uma pausa, pergunta, a gente volta do zero, erra dentro de sala de aula. Falo isso direto para quem vocês são alunos meus, eu falo isso direto para vocês. Erra em sala de aula. Ai, professor, mas eu fico com vergonha, eu tenho medo de público, eu tenho medo de... Né? Não precisa ter medo. O máximo que vai acontecer aqui é você fazer alguma coisa de errado e o professor fala assim, pera aí, Rodrigo, né? Vamos embora para os trilhos, você sai um pouquinho aí, faz isso, faz aquilo. Isso é o papel do professor. Lá fora, não. Lá, quanto mais você erra, mais o seu colega quer que você erre.
para ele passar por cima de você. Porque o mercado de trabalho é desse jeito. Não adianta falar que não é, que é, né? Que é desse jeito. Enfim, né? E aí eu coloco para vocês, né, gente? Quando vocês virem, a gente fala desse mercado do século XXI, e aí eu jogo uma imagem ali, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Que é uma pergunta que eu viro e falo direto na questão do desemprego. Peraí, né? Eu falo bem assim, peraí. De fato, o que está acontecendo? De fato, realmente não tem emprego? Será que é isso? Fica aquela interrogação na cabeça, né? Já começou a mudar a conversa, tá vendo? Será que falta emprego? Ou será que tem um monte de pessoas querendo trabalhar, boa vontade demais, força de vontade, mas não é capacitado? A gente sempre tem que fazer essa relação. Espera aí, gente, vamos pensar um pouquinho com a cabeça aqui, né? O emprego, e aí eu vou falar, eu acredito que o emprego ele tem para todo mundo. Tem, tá aí. Aí, será que a gente está qualificado para ele? Né? Geralmente eu escuto falar bem assim, poxa, eu fui fazer uma entrevista em tal lugar, e já fui eliminado na primeira fase. Aí depois vem a mesma pessoa e fala assim, poxa, eu fui convidado para fazer uma entrevista na terça-feira. Foi, deu certo? Poxa, fui eliminado na primeira fase. Surgiu outra, foi eliminado. Aí você começa a parar e pensar, peraí, gente, está alguma coisa errada. E aí quando você vai no currículo da pessoa, que você está sentado ali, conversando com ela na informalidade, para você entender o que está acontecendo, você pergunta bem assim, fulano, quando você fez um curso de informática? Ai, professor, nunca fiz, bicho. Aí você já acende uma luz, né? Aí você pergunta bem assim, quando você fez o último curso? Sei lá, qualquer curso. Professor, deve ter uns 5 anos ou mais, uns 8 anos. Aí acende 2 luzes. Aí quando você pergunta bem assim para ela, na empresa que você trabalhava, você ficou que tempo? Acho que eu fiquei lá uns 3, 4 meses. Aí pronto, aí a terceira luz acende de vez, porque aí tem alguma coisa errada, né? Eu até brinco falando o seguinte, que eu tinha alguns conhecidos aqui em São Paulo, né? Não amigo, conhecido, que às vezes acompanhava no Instagram, Facebook, alguma coisa nesse sentido, né? E você começava a perceber assim, puxa, consegui emprego. Passava 1, 2 meses, poxa, minha etapa, meu ciclo na empresa acabou. Aí depois colocava de novo. Poxa, consegui um emprego, estou feliz. Passava 2 meses, colocava de novo. Meu ciclo na empresa acabou. Ou seja, né, o que eu quero dizer com isso? Né? Em 1 ano a pessoa trocava de 3, 4, 5 empregos. Espera aí, gente, o que está acontecendo de errado? Né? Realmente as empresas que eu estou passando por ela que estão erradas ou é alguma coisa errada que está acontecendo comigo? Né? A gente começa a pensar isso. Então a gente começa a acreditar que é com a gente. Né? Quando você fala de emprego, quando você fala de qualificação profissional e assim por diante, gente, estamos vivendo em um momento que não podemos parar de reciclar. Eu falo isso sempre dentro de sala de aula, nas palestras que eu dou. Às vezes eu até brinco falando que eu não gosto de dar palestra, né? Eu gosto de bater papo, eu gosto da informalidade. Porque quando você conversa com os alunos ou com as pessoas que estão mais próximas de você, para você passar a sua bagagem de conhecimento para elas, às vezes ela aprende muito mais, você sendo mais despojado, levando mais na brincadeira, é claro, com um tom de formalidade, do que quando você pega aquele cara tudo certinho, bonitinho, com um linguajar muito profissional, que é claro, precisa de ter um linguajar, né, adequado, mas o aluno ele também, você é obrigado a se adaptar à realidade dele.
Não adianta eu vir para uma realidade. Imagina assim comigo, você já imaginou, que seria até o correto, mas vocês já imaginaram se eu tivesse uma postura, né? Imagina, um professor da FEI, um professor da Anhembi Morumbi, lá os alunos é uma realidade, concorda com isso? Os alunos daqui são uma outra realidade. Né? Os alunos da FAEP é uma realidade mais humanística, mais coisa humana, mais paternalista, que, né, você realmente segura na mão do aluno, você tenta conversar com o aluno da melhor forma possível, como se você estivesse sentado na sala de sua casa. Não adianta eu vir aqui com postura, dando aula 100% técnico, se o aluno ele vai sair ali, fechar a porta, vai falar bem assim, ó, não entendi nada que... É ou não é desse jeito? Né? É desse jeito. Não entendi nada que o professor A, B, C, Y, Z falou. Porque é tão técnico no seu linguajar que eu fiquei perdido. Né? E aí, assim, às vezes o aluno fala bem assim, aquele linguajar não é do meu mundo, é de outro mundo que não me pertence. Tem que tomar esse certo cuidado também, né? Eu costumo dizer isso. E aí quando eu viro e falo ali, que eu brinquei com vocês, que coloco aquelas imagens ali, justamente é isso que acontece, né? Assim, quando vocês batem o olho ali, o que é que vem na cabeça de vocês? Espera aí, são duas situações. Realmente não tem emprego ou realmente não tem pessoas qualificadas? Quando vocês batem assim o olho na imagem, o que é que... Antes de pensar nisso, eu vejo que tem grande quantidade de pessoas no mercado de trabalho. Aí você depois pensa nessa parte que... Provavelmente não tem uma qualificação adequada, não faz um curso, né? Eu concordo com vocês, que realmente é isso que está acontecendo. Então eu costumo dizer o seguinte, pessoal, tem que se qualificar. Foi o tempo que a gente falava bem assim, eu formei em administração, logística, pedagogia, recursos humanos, gestão financeira, gastronomia que está vindo para cá agora. O que mais, gente? Fala mais um daqui, só para fechar minha linha de raciocínio. Gestão pública, né? Tá vindo para a FAEP. Então, assim, foi-se o tempo que eu falava bem assim, não, vou formar em qualquer graduação dessas aqui que a FAEP tem na sua grade, né? Vou formar em qualquer curso aqui e pronto. Tô ótimo, ninguém vai me cobrar mais nada. Gente, a gente está em um processo de ficar reciclando a todo momento, porque se você não se reciclar, fazer um curso, fazer uma pós-graduação, né, em várias áreas, vocês vão ficar fardados. Eu até brinco falando isso. Se vocês não se reciclar, vocês estão fardados ao fracasso, né? E eu brinco falando justamente a questão do educador. O educador, e aí você que está na pedagogia, né, eu costumo brincar o seguinte, para quem está na educação, que não se recicla, tem uma chance de logo sair fora do mercado. Por um único motivo que aí eu vou falar por Pedro, que colocou na cabeça. O professor que ele não se recicla, o professor que ele não corre atrás da informação, ele deixa de ser educador, concorda? Ele deixa de ser educador. Então, às vezes, eu vejo aluno falando bem assim, ai professor, mas você tem não sei quantas pós-graduação, você pensa no mestrado? Penso, ia começar agora, mas às vezes a gente pesa na balança e você fala assim, não, eu tenho que parar um pouquinho, porque eu não consigo fazer as duas coisas. Mas se você não reciclar, né,
E aí eu estou falando de educação, mas não é só na educação, não. O mercado de trabalho, de modo geral, o mercado do século XXI está desse jeito, gente. Né? Está desse jeito. Né? Foi-se o tempo que aquela empresa contratava o Rodrigo para ser só do RH. Foi-se o tempo que eu contratava a colega para dar só aula para a criancinha. O século XXI, ele está além disso. As empresas estão contratando pessoas que é apelidada, né, do famoso bombril. As empresas querem pessoas que ela consiga transitar em vários setores da empresa, que é o mais correto, que eu concordo com isso. Lá na empresa dos meus pais, a gente já falava isso, né? Os gerentes só eram contratados quando ele transitava em todos os setores, né? De recursos humanos, de financeiro, do marketing, sei lá, em todos, né? Para conhecer bem a empresa, porque no dia que o Rodrigo, ele não, eu sei que o Rodrigo é dessa área de equipamento rádio TV, falei certo, né? De rádio TV, eu preciso de alguém, poxa, eu sei, o Rodrigo não sei se vai ser esse semestre, mas o Rodrigo foi aluno meu do semestre passado, porque eu sei que teve um acidente com ele. Né? Teve um acidente com o Rodrigo. Imagina o Rodrigo trabalhando, o Rodrigo acidentou, não vai na empresa, a empresa vai parar? Não vai. Tem que ter alguém pronto para substituir imediatamente o Rodrigo, né? Até ele recuperar e retornar. Né? Diferente do passado. Antigamente as empresas contratavam uma pessoa específica para aquela função ou aquele cargo. Né? Nos dias de hoje não dá mais. As coisas estão muito rápidas. Né? Antigamente, quem ditava as regras na empresa, as regras aconteciam de dentro para fora. Hoje mudou. Né? As coisas acontecem, mas quem dita as regras é de fora para dentro. As empresas tomam determinadas decisões do que está acontecendo no seu externo. Está desse jeito. Isso não tem para onde correr. E aí, por isso que eu viro e falo, né, pessoal? Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, que sempre eu falo para vocês ter uma reflexão. Né? De fato, falta emprego ou de fato falta mão de obra qualificada? Né? Eu acredito nesse mundo que vivemos maluco, onde as coisas não é mais para amanhã de manhã, é para ontem que eu preciso. Então, eu acho ainda falta uma falta de mão de obra especializada, qualificada e assim por diante, né? Contrapartida eu coloco aqui para vocês, qualificação e flexibilização de mão de obra, né? É um aspecto relevante da questão do emprego. No mundo é a exigência de mão de obra cada vez mais especializada, né? Capaz de se adaptar a rápidas mudanças tecnológicas. Gente, aqui é a pura verdade, né? Se você for imaginar de 2000 para trás, né? Aí eu estou falando do século XX ainda, gente, ou tecnologia ou não, para mim não ia fazer diferença. Lá na década de 90, mais ou menos, não ia fazer diferença nenhuma. Até mesmo porque a internet ela bate forte mesmo a partir da década de 90 para cá. Ela bate forte a partir da década de 90 para cá. Então, quando a gente vira e fala do século XXI, a gente está falando de quê? De tecnologia. A gente está falando de tecnologia. A gente teve até agora 3 revoluções industriais, né? Uma revolução industrial que ela começa lá em meados de 1760, mais ou menos isso, né? A terceira revolução industrial ela começa a partir de 1900 para cá, né? Nos Estados Unidos, em Chicago, que é, né, o Taylorismo, o Fordismo e assim por diante, que vocês adoram quando eu falo isso, né? Lá na teoria geral das organizações, que vocês lembram, né? As pirâmides de Maslow, né? Falei muito a questão da pirâmide da ADM, né? A pirâmide da ADM está voltada ao quê, né?
estratégico, tático e operacional. Né? Quando você vira e fala da pirâmide de Maslow, você está falando das necessidades que Maslow aponta para o funcionário, né? Que ele precisa do social, lá na parte de baixo da pirâmide, até lá a autorrealização e assim por diante. Muito bem lembrado, Rodrigo, né? A diferença do líder, do chefe. Então, olha só, quando a gente está falando do mercado do século XXI, a gente está falando disso, né? Lá no século XX, o que era forte naquele momento, se você fala de mercado de trabalho, quem era? Né? O famoso chefe. No século XXI mudou. Hoje, se eu não tiver líderes dentro da empresa, nada feito. Hoje, os chefes, até então, que era do século XX, ele é preciso se readaptar e passar a ser líder. Porque aquela história da... Né, eu até brinco falando isso em sala de aula, aquela história da chibata já não funciona mais nos dias de hoje. Por que que isso não funciona? Porque o próprio funcionário do século XXI, ele tem informação. Ele sabe o que é de direito e obrigação dele. Naquela época, não. Gente, prático. O chefe falava pra gente bem assim, ó, faça isso, e você botava... não posso nem falar, né? Eu botava o pezinho e ia fazer o que o chefe mandava. Não posso falar. E ponto final. Era desse jeito. Hoje não. Hoje o líder, ele quer que você acredite nas ideias dele, ele tem uma facilidade de convencimento, né? Por isso que eu brinco falando, né, com todo respeito, que chefe daquela época, ou você ia por bem ou você ia por mal. Né? Hoje não. Né? Eu dou um exemplo muito claro disso em sala de aula, para meus alunos, né, falando justamente isso. Que quando eu trabalhei na Unip, né, eu tinha um chefe, ou melhor, eu tinha um líder, que tanto faz ele estar lá ou não, porque a equipe funcionava. Mas funcionava por quê? Porque ele era chefe ou porque ele era líder? Porque ele era líder. Né? Um japonesinho que eu tenho um carinho enorme até hoje por ele, que chama Luiz Kosuji, que é amiguíssimo meu até hoje. Foi chefe meu. E ele falava justamente isso pra gente, né, pessoal? Eu vou ter que ir para fora do estado pela empresa, eu vou ficar 15 dias fora. Toca o barco. Né? 20 dias fora, toca o barco. E a equipe funcionava redondinha como o Luiz, como se estivesse lá. E aí tinha um detalhe muito interessante quando você faz essa relação de chefe e de líder. Porque o Luiz falava bem assim com a gente. Às vezes a gente falava bem assim, poxa Luiz, eu precisava de fazer, sei lá, não tem como eu ir trabalhar hoje, precisava de resolver algo pessoal meu. A única coisa que o Luiz perguntava era assim, como que está seu serviço? Está tranquilo? Não, Luiz, está tranquilo. Não precisa vir não, depois você me paga essas horas. Então você tinha essa liberdade com ele. Né? Ou melhor, ele reconhecia você pelo esforço seu, né? Pela liderança que ele exercia sobre o grupo, né? Pela sua dedicação e assim por diante. E tem um detalhe, quando o Rodrigo ele levanta para a gente, né? A questão do chefe, do líder, eu sempre brinco falando isso. Né? O que mais diferencia entre um chefe e um líder é quando há e aí no bom sentido, quando há uma merda dentro lá da empresa, que alguma coisa acontece de negativo, o cara, quando ele é chefe, ele fala assim, ô Rodrigo, quem foi que mandou você fazer isso? Ele fala na cara do Rodrigo. O Rodrigo fala assim, não, mas foi você, chefe, que pediu para me fazer. De jeito nenhum. Eu não mandei você fazer isso, não. Ou seja, ele tira o dele da reta na primeira oportunidade, né? E joga a de quem fez. O líder não. Né? O líder, quando você faz alguma coisa de errado, lá o que o líder... Ele assume aquele erro para ele e te mostra o caminho. Né? Rodrigo, é aqui que está errado. Foi aqui que aconteceu. Foi aqui que fez isso assim assado. Né? Então, há essa diferença e o mercado mudou. Né?
Hoje o mercado não consome chefe. Eles querem líderes. E aí não tem para onde correr. E aí quando você vira e fala E aí eu fui até antecipando, quando você vira e fala da questão da qualificação profissional, está voltado ao quê? Né? O que o mercado do século XXI ele está pegando o pé nosso? Cada vez mais as pessoas têm que ter uma elevada escolaridade. É ou não é desse jeito? Né? Cada vez mais esse mercado cobra que a gente deveria ser cada vez mais profissionalizante, né? Cursos de profissionalizante, cada vez mais, né? Proficiência de uma língua estrangeira, e a tendência está justamente desse jeito. Gente, hoje eu costumo dizer o seguinte, são quatro pontos que o mercado do século XXI não abre mão. 4 pontos, só para a gente finalizar. 4 pontos. Quais são esses pontos? Cada vez mais a gente precisa ter uma elevada escolaridade, não tem para onde correr. Eu até costumo dizer que vocês só estão aqui por causa disso. Vocês perceberam que o segundo grau já não ajuda mais em nada. Então é um ponto, né? Não está mais valendo a pena, né? Um ponto é esse, cada vez mais qualificação profissional, proficiência de língua estrangeira e cada vez mais o domínio da informática. Gente, são 4 pontos básicos que a gente não pode abrir mão. Fundamentais. Então, o mercado do século XXI, é claro, né? Tem 1 milhão de coisas que a gente poderia estar aqui falando, mas a gente não tem tempo para isso. Né? A gente passava aqui a tarde inteira falando sobre o mercado de trabalho, ou o mercado do século XXI, mas os 4 pontos fundamentais que a gente começa a observar na questão da qualificação profissional está voltado a esses 4. Né? Eu, quando fiquei no mercado de trabalho no final de 2017, realmente o impacto que eu senti foi exatamente o que você está posicionando. Eu me cadastrei na CAP, que é uma das mais tops, né, em termos de gerar empregos, de oportunidades de empregos, né? E eles colocam realmente esses tópicos na maioria das vagas. Eles já pedem a qualificação, a elevada escolaridade, né? A sua experiência profissional, e exige-se o mínimo da língua estrangeira. Isso. Gente, eu costumo dizer o seguinte, que lá no passado, olha só para a gente finalizar, lá no passado, quando você tinha um curso de 2º grau ou técnico, questão do magistério, ou um técnico agrícola, dependendo da região, você tinha o rei na barriga. Naquela época era desse jeito, lá do século XX. Nos dias de hoje mudou. Se você tem uma alta escolaridade, curso superior, pós-graduação, mestrado, as pessoas têm uma visão. Curso profissionalizante, ou seja, você a todo momento fazendo para não parar, ou a todo momento você reciclando. Proficiência de língua. Gente, hoje quem tem 2, 3 línguas, falam 2, 3, não fica desempregado da manhã para a tarde, da manhã para o almoço. Né? Nem que seja digitado, não fica. E finalizando, quem tem domínio da informática, pronto, está no céu. Então que é mais conservador, nós que somos mais conservadores, quem tem mais de 30 anos, eu até brinco falando desse jeito, a gente é obrigado a correr atrás. Sabe por quê? Porque essa galera, essa meninada nova que está vindo aí, vão engolir a gente com fé, coração e tudo que tem direito. Por quê? Porque ele já está vivendo nesse mundo, já está nascendo nesse mundo. Né? Provavelmente os pais já têm
ou tem uma graduação, ou está fazendo a graduação, provavelmente está reciclando a todo momento, e o filho de olho nisso. Provavelmente, se não fala uma língua estrangeira, mas tem uma noção, o domínio da informática, nós estamos correndo atrás, a criança já nasce no mundo tecnológico, porque uma criança de 2 anos, ela está falando meio assim, ó, passando o dedo, né? Eu brinco, a terceira vez eu vou falar, gente, só para a gente finalizar, eu brinco falando justamente isso, né? Recentemente, agora, eu dei um aparelho celular para minha mãe tem 70 e tantos anos de idade, um Samsung, como diz meu pai, né? Que passa o dedo. Minha mãe virou e falou bem assim, não, Juninho, lá em casa eles me chamam de Juninho, né? Não, Juninho, eu não quero esse telefone. Eu não sei passar o dedo. Eu quero um telefone de teclado, que aperta. Então, por aí você tira como que o mundo tecnológico está transformando não só nossas vidas, mas a vida da empresa, né? Então, a tendência justamente é essa. Ok, pessoal? Perguntas? Tranquilo? Uma próxima palestra, não gosto de falar palestra, não gosto de falar bate-papo, um próximo bate-papo a gente continua com o assunto, fique à vontade, vou estar nos corredores da Faculdade Paulistanas aqui esse semestre com vocês e se vocês precisarem de mim, estou à disposição, tá bom?